Salve, salve rapaziada, estamos começando mais um vídeo no canal e o tema de hoje é sobre a possibilidade de você viajar para outros países sem saber falar o idioma local. Então, sem muita enrolação, bora! Dá para viajar sem saber falar o idioma local? Mano, e eu já vou começar o vídeo respondendo a pergunta principal. Dá pra viajar sem saber falar o idioma local. Só que, claro, você não vai conseguir fazer isso falando só português. Você vai precisar saber um pouco de inglês, pelo menos, cara. Pelo menos o básico ali da comunicação você vai precisar saber. Mas já é um alívio enorme, porque pensa, se for pra Alemanha, se você for fazer uma viagem, se você for fazer um Eurotour, por exemplo, você não vai precisar saber alemão, francês e todos os idiomas da Europa. Você consegue se virar só com o inglês, o que é muito mais fácil do que você aprender 5 idiomas, você aprender o básico de um. E eu vou citar até um exemplo meu. Eu viajei pra França, Holanda, Bélgica, Inglaterra. Inglaterra não conta porque é inglês já, né? Mas França, Holanda e Bélgica não são inglês. Não sei falar francês, só bonjour. Não sei falar holandês. E isso é uma vergonha, mas eu nem sei qual é o idioma da Bélgica. E, mano, deu pra mim se virar super bem só com inglês nesses países. Só que, claro, você vai ter algumas observações. Por exemplo, se você for no centro turístico ali de São Paulo, no centro turístico do Rio de Janeiro, mano, os turistas conseguem se comunicar de boa ali em inglês também. Porque eles estão numa região turística. E numa região turística é tudo voltado pra isso, cara, para as pessoas que vão vir pra cá e não vão saber falar o nosso idioma. E a mesma coisa é nesses outros países. Se você for pra algum país, em uma dessas cidades turísticas, e não souber falar o idioma local, não é problema, isso não é um problema. Só que você vai precisar fazer algumas observações. Uma delas é ficar sempre ali ao redor do centro. Ao redor do centro, ao redor da parte turística ali, o pessoal sempre vai saber falar um outro idioma, inglês, talvez o espanhol. Pode ser que algumas pessoas falem um português ali e tal. Então, você vai ter que ficar sempre ali aos redores do centro. Algo que aconteceu comigo foi, na França, por exemplo, eu não fiquei ao redor do centro. O hotel que eu fiquei não foi eu que contratei, foi a escola lá. A escola não, a agência de turismo que tinha uma parceria com a escola. Pra ficar mais barato, claro, você pega um hotel um pouco afastado do centro. Na região que eu fiquei, o pessoal já não falava inglês, mano. A gente saiu de noite lá e foi comer uma pizza numa pizzaria que ficava em frente ao hotel. Cara, foi complicado pra gente conseguir pedir a pizza, mano. Porque os caras não falavam inglês, os caras da pizzaria. E a gente não falava francês. E, mano, o inglês dos caras era muito arranhado, velho. Era pior que o nosso, pra vocês terem ideia. E aí, pra gente pedir a pizza foi muito difícil. Muito difícil. A gente pediu 3 pizzas e, mano, demorou muito pra vir, aí veio 2, né? E a gente comeu essas 2 e a gente tava com pressa pra ir pra Torre Eiffel, pra ver a Torre Eiffel de noite, né? E a terceira demorou muito, a gente queria cancelar e o cara não deixou a gente cancelar de jeito nenhum. Falou que a gente queria enganar ele e não sei o quê. E aí a gente teve que esperar essa terceira pizza sair. A gente foi embora pra Torre Eiffel com a pizza na mão, velho, porque a gente já não tava mais com fome. Mas nessa região que já não era o centro, foi um pouco mais complicado pra gente conseguir conversar isso em inglês. Já não era nem o português. Já foi um pouco mais complicado. Já na região do centro foi muito de boa. Nas lojas, nos restaurantes, até no metrô, na bilheteria do metrô em inglês foi muito de boa pra comprar o ticket e tudo mais. Então, se você for pra algum outro país sem saber o idioma local, o ideal é você ficar ali pelo centro. Outra situação que aconteceu também foi no Uber. A gente pediu um Uber pra ir até a Torre Eiffel, né, e tal. E o Uber também não falava nada de inglês, mano. Ele só falava em francês. Mas ele era bem simpático, tipo, o pessoal fala que o francês é muito chato. Eu não tive nenhuma experiência com francês chato, ainda bem. Ele era muito simpático e aí a gente ia colocando no tradutor e aí a gente foi conseguindo conversar. Ele falou que queria visitar o Rio de Janeiro até e tal. Então, uma segunda observação que você precisa fazer também é, tipo, manter o seu celular com internet. Porque provavelmente você vai precisar. Se você for pra um lugar no qual você não fala o idioma ali, você vai precisar. Seja pra traduzir alguma placa, seja pra você traduzir o que você tá falando pra alguém, seja pra usar o mapa, porque você não vai conseguir
se locomover ali muito bem sem saber falar o idioma, mano. Principalmente o metrô, essas coisas. Então, tenha crédito no seu celular. Se for Europa, é muito fácil, porque, tipo, você compra um chip na França, o chip vale na Alemanha, na Inglaterra, na Holanda, na Bélgica, em qualquer lugar. O seu plano de dados ali vale, então é tranquilo. Tipo, você não precisa comprar um chip em cada país. Um chip só que você comprou ali e cadastrou e plano de dados e tudo mais, já vai servir na Europa toda. Então, isso também é bem tranquilo. Então isso responde a pergunta que é se dá pra viajar sem saber o idioma local. Agora, se você for pra uma cidade do interior do país, aí não dá. Eu acho que vai ser quase impossível você visitar para uma cidade do interior sem saber falar o idioma local. Por quê? Uma cidade do interior, se a gente pegar as cidades do interior do Brasil, isso eu tô tirando um exemplo da gente, não foi nenhuma cidade do interior de outro país. Mas se você pegar uma cidade do interior do Brasil, por exemplo, é uma cidade que não é turística, dificilmente você vai encontrar alguma loja, algum comércio, alguma coisa assim pra se comunicar em inglês. E, mano, lá fora, por mais que seja mais desenvolvido, é a mesma coisa as cidades do interior. Na escola, por exemplo, que eu tava estudando lá, tinha gente de bastante países diferentes. E, mano, se você perguntar, eles vão responder a mesma coisa, que não é comum, tipo, em algumas cidades ali o inglês. Eu não fui em nenhuma cidade do interior de outro país, então infelizmente também não posso opinar assim assertivo. Mas se a gente tirar, por exemplo, como a França, eles falam em inglês ali na região de Paris por obrigação para receber o turista, mas eles já não gostam. E se em Paris já é assim, imagina as cidades mais do interior. Eu imagino que nos outros lugares não seja muito diferente, né? Então, pra gente fechar o vídeo, é isso. Dá pra você viajar para cidades turísticas dos outros países tranquilo, sem saber o idioma local, sabendo simplesmente inglês ali, o nível pra você se comunicar. Mano, uma coisa que aconteceu também comigo na Holanda, que foi tenso, foi... Eu fui no McDonald's, né? Em uma das paradas. Eu viajei lá de ônibus, então, tipo, o ônibus fez uma parada e eu fui no McDonald's em uma dessas paradas. E, mano, eu fui pedir o lanche, eu não entendi, mano. Sabe o que é você não entender nada do que a pessoa falou? E a pessoa que tava lá pra atender também, tipo, não falava nada de inglês. Aí, uma saída que eu encontrei foi o quê? Aqueles totens do McDonald's. Aqueles totens salvam a gente, cara. Aí eu fui lá, escolhi que eu queria o totem em inglês, fica lá o idioma pra escolher. Até aqui, nos nossos mesmo tem lá pra você escolher e colocar em inglês. Eu coloquei em inglês e consegui pedir meu lanche de boa, mas isso foi bem tenso também. Então é isso, galera. Pra gente fechar o vídeo, se você for viajar pra uma cidade turística, dá pra viajar de boa sem o idioma local. Só com inglês ali. O inglês é bem expandido nos países. Agora, se você for para uma cidade do interior, a recomendação é você pesquisar se essa cidade ali você vai conseguir se comunicar só com inglês nessa cidade, mas eu acredito que não. Então, se você gostou do vídeo, gostou das dicas, se inscreve, deixa o like, comenta, curte, compartilha. Eu vou ficar feliz demais. Tamo junto e valeu!